Acelera Aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Pessoal, muito bem-vindos novamente a mais um episódio do Fala Aí, o podcast do Acelera Aí. A gente tem aqui o propósito, a missão de compartilhar conhecimento, compartilhar a experiência de quem está empreendendo de fato, de quem está passando pelo momento de crescer o seu negócio. E a gente está aqui mais um capítulo que vai ser riquíssimo, com mais uma pessoa que eu admiro, que tem uma carreira artística gigantesca, faz parte do nosso elenco aqui do Acelera Aí, mas além de tudo, também é um empreendedor. Sérgio Maroni, obrigado, meu irmão. Opa, prazer estar aqui com o seu tempo. Eu sei que o seu tempo é corrido, porque lidar com o mundo artístico que já toma agenda, né? O tempo de todo mundo é corrido hoje mas em dia, você sabe que um dos insights do Acelera Aí foi como que eu economizei. Quando eu comecei a desenhar o Acelera Aí, e o dia que eu apresentei pro Rodrigo Faro, que é meu sócio no projeto, eu falei, cara, o primeiro problema que eu preciso resolver é otimização da agenda do artista. Ele era, além de tudo, ele era meu amigo, a gente não conseguia se falar, cara. Porque a agenda de vocês, além dela ser intensa demais, às vezes ela é imprevisível. Total. E isso complica qualquer projeto diferente que a gente queira encaixar. Eu falei, cara, uma premissa número 1 do Acelera Aí é conseguir otimizar o tempo do artista. Daí que nasceu aquela experiência que você viu, né? Numa diária só, a gente consegue fazer um entrelaçamento Muito legal. Quase 8.000 filmes. A gente consegue editar posterior ao dia da gravação de vocês. E a premissa foi essa, resolver o tempo. Incrível. Do processo. Não só o tempo dos artistas, como resolveu também um problema, uma questão para os empreendedores. Os empreendedores. Mas isso a gente vai falar depois. Eu quero começar. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho. Acho que a tua carreira artística, você já fez mais de 15 novelas. Eu gosto de falar aqui, primeiro, a audiência já sabe, é um papo sem filtro. Podemos falar à vontade. A tua carreira artística, mais de 15 novelas, é fácil a gente conhecer, dar o Google lá e ter acesso a isso. Eu quero que você fale um pouco mais, que é mais difícil saber, o teu lado empreendedor. Me conta um pouquinho desse teu lado, Sérgio. Claro. Bom, primeiro um prazer estar falando aqui com você, com o pessoal de casa. Obrigado pela audiência de vocês, turma. Bom, eu costumo dizer que empreender é o papel mais difícil que eu já vivi, estou vivendo em toda a minha carreira. Porque assim, eu já enfrentei as, não sei, 12, 15 pragas do Egito como Ramsés, eu já fui o capiroto em Apocalipse, eu já fiz de tudo, assim, mas empreender é muito difícil. Assim, eu estou vivendo essa experiência há 2 anos, eu tenho uma marca chamada Tucano, de dermocosméticos naturais, veganos e sustentáveis. E, bom, empreender já é difícil. Você imagina empreender com responsabilidade social e responsabilidade ambiental, né? Porque os meus produtos são sustentáveis na medida do possível, porque tem coisas que ainda não dá para fazer, até porque a minha empresa é pequena e quando você opta por produtos que são zero plástico, por exemplo, você paga muito mais caro, talvez 5 vezes mais caro do que uma embalagem de plástico. Então, o mercado quer aderir, mas a fator preço ainda pesa na decisão, exato, né? É impressionante. Claro, com certeza. Ainda mais num país onde a maior parte da população, que é, né, a nossa população brasileira, a maior parte ela está preocupada em chegar no final do mês com um saldo positivo. Então, assim, de fato, o preço é um fator muito determinante na hora da compra. E aí, assim, eu sou uma empresa pequena, eu ainda não tenho investidor, eu concorro num mercado onde tem empresas, às vezes, centenárias, que também não estão fazendo quase nada pelo meio ambiente, ou se estão fazendo, é muito pouco para dizer que estão, ou para surfar na onda da sustentabilidade, ou para, enfim, dizer que está fazendo alguma coisa. Mas o fato é que, assim, eu estou num mercado que tem muitas empresas que poderiam estar fazendo pelo menos a metade do que eu faço e não fazem, entendeu? Então, empreender no Brasil é muito difícil, mas empreender com responsabilidade social e ambiental é ainda mais difícil. Mais difícil. Você coloca um delta maior ainda. Exato. E a Tucano começou tem 2 anos? A Tucano começou tem 2 anos. Eu comecei ela como um outro modelo de negócio. Eu quis criar uma marca para licenciar para empresas que já tinham soluções para problemas reais globais. Então, um dos maiores problemas do mundo, hoje, do mundo não, da humanidade, né? Porque eu acho que é muito importante a gente mudar o discurso de tem que salvar o planeta, a natureza. A gente não fez pelos animais até hoje, a gente não fez pelo planeta até hoje, então a gente tem que fazer por nós, porque meio ambiente limpo é uma questão de saúde humana. Os oceanos de plástico que existem aí ao redor dos oceanos do nosso planeta, isso tudo se decompõe em micropartículas de plástico, é ingerido por
peixes e animais marinhos e fluviais que a gente ingere. E não é à toa que a gente tem tanta gente com câncer hoje em dia e ainda mais crianças que não deveriam ter câncer. Né? Enfim, o plástico é cancerígeno e a gente e vai parar dentro da gente. Então eu costumo dizer que meio ambiente limpo é uma questão de saúde humana. Então eu criei a Tucano com esse escopo de licenciar uma marca para empresas que já tinham soluções para problemas reais. Busquei uma referência aqui no Brasil de fraldas ecológicas, né? Porque não sei se você sabe, mas com 25 fraldas ecológicas, você consegue criar uma criança até o desfraude, 4, 5 anos. Enquanto que se você usa fralda descartável, você joga fora, você polui o futuro dessa criança com 5.000 fraldas. E assim, e apesar de uma fralda da Tucano custar R$65, né, em contrapartida, uma fralda descartável custa R$1, vamos dizer assim, uma bem vagabunda, você vai gastar, se você comprar 25 fraldas, você vai gastar R$1.500, R$1.600, enquanto você vai gastar R$5.000 com fralda descartável. Então a gente tem que fazer o cliente enxergar esse valor num produto que é muito mais caro do que o que ele costuma comprar. Mas além dele economizar a longo prazo, vai gastar 1/4 do que ele gastaria se ele, né, criar o filho dele só com fralda descartável, ele também está poupando a saúde da criança. Porque existe um estudo na França, por exemplo, que identificou um estudo do Ministério da Saúde, enfim, da França, que identificou, a gente fez inclusive esse conteúdo no perfil da Tucano no Instagram, que identificou 60 substâncias tóxicas em fraldas descartáveis. Então você imagina que você coloca no seu filho um produto que contamina ele com 60 substâncias tóxicas. Nossa. E algumas até cancerígenas, porque fralda descartável nada mais é do que uma fralda plástica. Então, quando você começa a colocar tudo isso para o consumidor, né, e o marketing da Tucano, da minha marca, passa muito por essa conscientização, essa educação, ele começa a enxergar valor naquele produto. Poxa, vale a pena pagar R$64, comprar só 24 fraldas, botar para lavar na máquina de lavar, porque hoje em dia, né, fralda reutilizável, mas não é que nem a fralda de pano de antigamente, tem uma tecnologia, enfim. Ele enxerga valor, sabe? E eu acho que aqui no Brasil um pouco menos, mas é uma tendência mundial essa conscientização, e aqui no Brasil as pessoas estão cada vez mais despertando para isso. Eu tive acesso a aproximadamente 1 ano e meio atrás, uma grande consultoria global fez uma pesquisa no mercado americano com detergente totalmente produzido, desde a embalagem até o conteúdo, ecologicamente adaptado, que ele custava, fez um teste de gôndola, custando 30% mais caro que o detergente tradicional, e fez um teste, colocou para vender, a adesão foi muito baixa. Aí ele fez uma segunda onda de teste, que ele queria saber a sensibilidade de preço para o consumidor aderir a um produto ecológico ou não. Fez o teste com 25%, baixíssima adesão. 20%, baixíssima adesão. 15%, baixíssima adesão. 10%, baixíssima adesão. 5%, baixíssima adesão. Mesmo preço, baixa adesão. Que era uma outra marca, não era uma marca conhecida, né? Então, e aí ficou claro que não era o problema só preço. Era um problema também de conscientização de modelo mental das pessoas. Né? Eu acho legal compartilhar isso contigo, porque acho que dentro dessa tua missão, que é incrível, existe um trabalho muito grande de comunicação, de fazer as pessoas entenderem realmente. Porque eu acho que o fator preço, lógico que cada mercado tem a sua particularidade, mas me impressionou ler esse estudo, onde não era só preço, cara. Às vezes fica aquela impressão, não, mas para mim ter essa conscientização eu vou ter que gastar mais, será que é sobre isso? Ainda não é, acho que a gente está um layer atrás, a gente está uma geração atrás ainda, onde a gente precisa, antes de vencer barreira de custo, de preço, é de conscientização mesmo, das pessoas. A partir do momento que eu tenho uma opção de A e B, total, por isso que eu falo, o marketing da minha empresa passa muito por essa educação. É muito educativo. Porque o racional, por exemplo, da fralda, você acabou de me dar aqui um argumento racional que ele por si só já deveria convencer, né? Mas não convence. Porque acho que tem a gente... E é desafio, acho que não tem fórmula pronta, não. Vai ser um desafio
Eu acho que no caso eu te dei 2, o racional e o emocional. Sim, porque assim, total. você pensar que você tá contaminando o seu filho, né, cara? Isso assim, que pode ter mais valor para um ser humano, né? O seu filho, a sua... né, enfim, a continuação da sua... Isso é... Quando você coloca isso, acho que isso mexe com as pessoas, sabe? Assim, gera uma identificação, faz a pessoa refletir, pelo menos, né? Então, eu acho... Aí minha percepção, pode jogar no lixo, no papo sem filtro aqui que eu vou te falar agora. Eu acho que o que falta nesse sentido é mais do que a reflexão. A reflexão a gente está sendo impactado a todo momento por ela. Agora, a conscientização, que eu acho que é uma barreira que a gente não conseguiu vencer ainda. Porque depois, no dia a dia, você erra. E às vezes erra sem saber. Né? Então, eu vejo muito, tenho olhado muito para esse setor e vejo que as pessoas vão no sentimento... Porque o ser humano ele é hábito, né? Isso. 90% Então, hábito. Então, você mudar um hábito é muito difícil. Mas tá aí, né? Eu acho que tudo que está sendo feito nesse segmento tá ativando dentro de uma jornada, né? Hoje as ferramentas de comunicação que existem, é muito claro você identificar uma jornada, seja de um produto, seja de um serviço, qual que é o tracking que a pessoa... E às vezes o mesmo produto, a gente tem produto que a gente faz para alguns clientes nossos, que a decisão dele comprar o produto A, ele tem 18 jornadas diferentes aqui, que ele vai passando por vários pontos. E a tendência nossa é querer comunicar aqui na fase final da decisão. E na verdade é muito mais eficiente você... Quando você entende a jornada, você comunicar antes. E eu acho que a gente está aqui só na reflexão. A gente tem que também trabalhar mais forte aqui na conscientização. A geração que está vindo mais jovem já vem com essa conscientização quase que embutida. Porque né? Eles são os que mais vão sofrer, né? Isso, o futuro deles que está ameaçado. Eu tenho um filho de 12 e tenho uma filha de 23. Eu vejo claramente a diferença de conscientização dos dois. Mas eu acho que é decisivo para o mundo a nossa geração, que está aqui hoje produzindo, que está aqui hoje consumindo. Não, sem dúvida. Não dá para esperar essa nova geração. Porque muita gente fala, eles vão salvar a nova geração que vem. Não dá. Não dá para esperar. Primeiro, não pode jogar essa responsabilidade para eles. Isso é criminoso. Segundo... E pode ser que a gente contamine errado. Não dê tempo. Não dê tempo e a gente contamine também. Sim. Né? E aí eu acho que a gente não conseguiu isso ainda, cara. Fica aqui uma lição pra gente, porque refletir, todo mundo reflete. Mas mudar, conscientizar e mudar hábito é mais difícil. É bem mais difícil, sem dúvida. Fica aqui. Seguindo aqui o nosso roteiro dos nossos quadros, tem um quadro que a gente gosta de dividir. E aí eu acho que, de novo, eu vou tirar tua carreira artística, deixar ela de lado um pouquinho. E eu queria que você compartilhasse com as pessoas... Desculpa, não é deixar de lado. Do que você trouxe para tua empresa... que você aprendeu no mundo artístico, né? E quando que você decidiu, além de cuidar da tua carreira artística, também empreender? Como que foi isso para você? Se teve um dia, se teve um momento, se teve uma ação, como que você pode compartilhar isso com a gente? Olha, respondendo a segunda pergunta antes da primeira, eu nunca pensei em empreender, assim. Eu queria de fato criar uma marca que fizesse uma diferença. E entendo que o poder do consumo é gigante, a gente o tempo inteiro está consumindo, tanto que o slogan da minha marca o tempo inteiro a gente está fazendo escolhas e o tempo inteiro a gente pode escolher um futuro melhor. E é isso, né? O poder do consumo. Você, quando escolhe uma água em lata ao invés de uma água em plástico, você já está fazendo a diferença. Isso. Entendeu? Então, eu criei a marca para isso. De repente eu me vi com uma marca que eu tive que de repente ter alguma estrutura, né, gente de rede social para trabalhar, enfim, departamento financeiro, e vi que esse business plan que eu tinha, esse modelo de negócio que eu tinha imaginado de colaborar com outras empresas, licenciando a marca e ganhando um percentual da venda, não ia ser sustentável. Aí eu falei, bom, agora eu tô com esse abacaxi na mão, não posso, né? Enfim, entendi que... Falei, preciso fazer a Tucano ficar sustentável financeiramente para mim. Enxerguei no mercado de beleza limpa uma crescente no mundo todo, principalmente no Brasil. E aí falei, vai ser esse o core business da Tucano. Então, há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente está direcionando a marca para isso. Mas assim, eu nunca pensei em empreender.
Aconteceu. Eu pensei em empreender, na verdade, a primeira vez que eu pensei em empreender, acho que de verdade foi na cultura, porque eu produzi um filme de 2.400.000 reais, que a gente conseguiu captação via as leis de incentivo à cultura, e isso foi o meu primeiro empreendimento, digamos assim, mas foi cultural, aí foi decisivo mesmo, foi uma opção para ter um direcionamento de carreira um pouco mais independente, porque eu queria produzir uma coisa no cinema, com um personagem que talvez nunca me chamassem para fazer. Então, eu quis criar essa oportunidade para mim, até para ter um pouco mais de independência na minha carreira artística. Então, ali foi uma decisão, de fato, de aqui eu vou empreender, vou criar essa oportunidade para mim e comprei um romance do Lourenço Mutarelli, chamado Jesus Kid, um dos maiores autores contemporâneos brasileiro, que já foi super adaptado para o cinema também, com outras histórias, e busquei o diretor, o Ali Muritiba, que naquele momento estava em ascensão e hoje está dirigindo Cidade de Deus, uma série incrível que já estreou? Não, ainda não. Ainda né? não. Vai estrear, acho que vai estrear. na HBO, se não me engano. Isso. E aí eu resolvi empreender. Foi a primeira vez que eu resolvi empreender. Qual foi a tua outra pergunta? Desculpa. Eu estava falando do que você trouxe do lado artístico, aprendizados do lado artístico para o lado empreendedor. Eu acho que a capacidade de improvisar, de superar algumas situações, enfim, eu não tenho... Porque é muito louco, assim, as pessoas não imaginam. Eu estava falando isso num outro podcast que eu gravei essa semana também. As pessoas elas ficam chocadas, por exemplo, quando elas me vêm carregando caixa. E recentemente, eu fiz uma collab agora com uma marca chamada de Pedro, que a gente desfilou quarta-feira agora na São Paulo Fashion Week. E a gente foi fazer a campanha da coleção lá no nosso escritório, que é o AIA, que fica ali um hub de empresas sustentáveis e tal, um prédio incrível, super elegante, do lado do Rosewood, um dos hotéis mais, enfim... E a gente fotografou lá e às 3h50 da manhã a gente acabou a campanha e eu fui catar as caixas junto com a minha parceira lá, a Cissa, e o resto do pessoal catando as caixas. Mas eu tinha coisas da Tucano que eu precisava pegar e que eu não tinha quem pegasse, e aí eu fiquei pegando, sabe? E aí eu lembro que o porteiro do prédio olhou pra mim assim, meio estranho. Nossa, cara, o cara carrega... Porque é isso, você empreender é isso. Você tem que fazer de tudo. Eu já fui até os Correios despachar pedido da Tucano, sabe? Porque numa situação X eu tinha alguns produtos no Rio e aí o estoque estava sem, então eu falei assim, deixa que eu vou. Eu peguei minha bicicleta, eu fui pro correio e despachei o pedido do cara que eu não tinha em estoque, mas eu tinha no Rio, porque eu sempre tenho produto comigo para ou dar para amigo, enfim, para divulgar e tal. Então, empreender é isso. E eu vejo que é engraçado ver que as pessoas ficam chocadas, elas não esperam isso, elas se surpreendem, entendeu? Mas assim... eu acho que é importante elas terem noção disso, porque eu sou um artista, eu tenho 22 anos de carreira e tal, mas nesse momento de Tucano eu preciso fazer isso. Tá certíssimo. Né? Então, assim, não tem que ter essa frescura, não tem que ter essa vergonha, isso não tem, não. É super digno, né? A gente mudou o escritório, você vai conhecer ele depois, se der tempo. A gente mudou, tem um mês, que a gente tá num ritmo de crescimento importante. Eu passei o final de semana antes da mudança, carregando caixa aqui, e o cara que tava mexendo no TI, ele ficou olhando pra mim com uma cara, eu falei, meu, que cara tá carregando, cara? Por que não? Sim, né? Claro. Tem 30 anos de carreira, mas não é por isso que... É isso. Isso vai mudar. E aqui fica uma lição, tá? Dentro da nossa missão de sempre destacar aqui para o empreendedor um aprendizado. A gente tava falando aqui um pouco antes, isso é um dado perceptivo nosso, não tem ainda comprovação, e eu tô com um grupo grande de empreendedores que a gente está buscando comprovar essa informação, até para ser um ponto de partida, mas a gente tem uma crença que empreender no Brasil é 10 vezes mais difícil que nos Estados Unidos, por exemplo, que na Austrália, num país que incentiva muito mais o empreendedorismo. Na Austrália você consegue abrir uma empresa em 24 horas. Aqui no Brasil você leva às vezes meses para conseguir formalizar um negócio, sem falar de outros critérios. E uma coisa que eu vejo que dá errado no cara que está empreendendo, que ele está ali trabalhando, ele trabalha numa empresa, ele tem um emprego, seja o que for, e ele acha que ele vai, quando ele se tornar empreendedor, a vida dele vai ficar mais fácil. Fica um recado aqui, vai ficar muito mais difícil.
vai ficar muito mais difícil no começo. Cara, não existe. Inclusive, prepare-se para, às vezes, não faturar nada, não ganhar dinheiro nenhum durante um bom tempo. Se você acha que você vai empreender, que você vai ter vida mais tranquila, que você vai ter mais... Esquece. Não é, se o foco é esse, esquece. Você vai trabalhar muito mais, você vai ganhar muito menos no começo. Se ganhar no começo. Se ganhar. Você pode... Divide com a gente algum ponto... antes de entrar nesse quadro, eu entendi que Tucano já tem 2 anos, certo? Isso. E você falou que você praticamente pivotou 100% no negócio 6 meses depois. Foi isso? Você começou com licenciamento, você já está 1 ano e meio com os produtos, então eu fiz aqui uma conta de padaria aqui, que depois de 6 meses que você tinha lançado ela, você mudou. Mudei. Divide um pouquinho isso, que é outra coisa que eu tive que fazer isso. O começo do Acelera aí, 1 ano depois, eu tive que mudar a minha ideia original 100%. E às vezes eu tenho uma frase que eu falo muito, que é: a gente não pode... Quer empreender, você não pode ter medo do novo e muito menos compromisso com o erro. Né? E a gente tem um sangue latino, tem uma mentalidade latina que a gente se apaixona pela ideia. E às vezes você tem dificuldade de soltar uma ideia que ela já não deu certo. E esse é um dos erros que os empreendedores cometem, porque você se agarra na ideia original e você não é sobre isso. Às vezes você tem que abandonar a ideia original e eu vi que se você já fez isso 6 meses depois. Divide um pouquinho sobre isso. Não, é isso. Não adianta nada eu ter uma empresa, uma marca que tenha um propósito, que seja super legal, louvável, honrável e ela não ser sustentável. Economicamente sustentável para mim. Então eu falei, ou eu mudo ou eu vou parar, a marca vai morrer, porque eu não vou ficar jogando dinheiro, enfim. E aí eu fui fazer uma pesquisa de mercado para ver onde que eu poderia continuar com o DNA da Tucano, que é veganismo, sustentabilidade, livre de testes em animais, enfim, produtos que não causam impacto negativo, né? Porque eu tenho desde escova de dente de bambu, que é um material super sustentável, porque cresce rápido, enfim. Até, sei lá, shampoo e condicionador sólido, enfim. Isso eu já tinha muito antes de desenvolver a principal linha de dermocosméticos da Tucano. Claro. Foi ou eu mudava ou eu ia morrer. Então, assim, não foi muito difícil tomar essa decisão. Foi difícil eu enxergar, eu fazer uma pesquisa para qual mercado, para qual segmento. Para onde você ia. Exatamente. Que segmento que eu vou focar? Vai ser o meu foco. É esse. Tá, beleza, vamos apostar nisso então. E desde então a gente está numa construção de marca para focar nesse segmento. Isso passa também por um rebranding, a gente está mudando o logo, a gente está mudando a identidade visual e tal, para ficar uma coisa um pouco mais alinhada com esse segmento, que é um pouco mais sofisticado. Eu tinha uma logo muito mais orgânica, natural, e eu acho que esse segmento de beleza limpa exige uma coisa um pouco mais sofisticada, mais elegante, mais limpa, sabe? Sim. Então a decisão em si não foi muito difícil, foi uma questão de sobrevivência mesmo. Sim. Da marca. Mas você conseguiu mentalmente entender que você tinha que jogar fora. E é difícil, tá? Eu converso com muito empreendedor. Não pode se apegar. Acho que a gente não pode ser apegado. Mas eu tô forçando nisso porque é o recado que eu quero deixar, cara. Não é... Às vezes você precisa. Você precisa... De novo, se o teu propósito é muito claro, você sabe exatamente o que você quer, não é que a primeira forma como você transformou esse propósito num serviço ou num produto que vai determinar o sucesso do teu negócio. Então você tem que entender, você teve a leitura rápida, que economicamente não era sustentável, você pivotou, você fala, cara, eu não vou abandonar meu propósito, mas eu vou achar uma forma nova de realizar ele. Sim, e seguir com ele. E infelizmente o brasileiro tem essa dificuldade, cara. Por isso que eu tô dando um destaque nessa parte da nossa conversa, porque eu quero que sirva de exemplo aqui, cara. Tem um propósito forte. Se teu propósito é forte, não se apegue ao que não está tracionando. Existem muitas possibilidades de você seguir no seu propósito, né? Mas eu estou forçando porque eu converso com muito empreendedor que para nesse ponto. A gente tem um outro quadro que a gente fala que é o Acelerei. Aí agora a gente vai poder falar um pouquinho do teu lado artístico, Sérgio. Qual foi o momento, compartilha com a gente aqui, o momento que você acha que foi um transformador na tua carreira? Fala, esse dia ou esse papel ou essa decisão que eu passei foram determinantes para minha carreira. Sem dúvida nenhuma, assim, eu não tenho do que reclamar. Eu tenho uma carreira de 23 anos, assim, que eu tive ótimas oportunidades de vivenciar personagens muito diferentes uns dos outros, mas eu acho que o Ramsés de Os 10 Mandamentos, ele
ele foi uma mudança de paradigma na minha carreira. Acho que também não só o Ramsés, mas a novela foi uma mudança de paradigma no sentido de a gente passou a novela das 8 da Globo, a gente passou o Jornal Nacional, a gente deu mais audiência do que... E isso aconteceu acho que uma vez na história da televisão, da teledramaturgia brasileira. Na teledramaturgia que eu ia te falar. Tirando o Esporte ao Vivo, foi a única vez, acho. Com Pantanal, na Isso, época Pantanal. da Manchete. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por todas as oportunidades que eu tive, mas eu acho que o Ramsés e os 10 Mandamentos foi um divisor de águas na minha carreira. A novela em si, acho que foi um divisor de águas na carreira de todo mundo que participou e acho que também na história da teledramaturgia pelo acontecimento que foi, sabe? Eu lembro bem, eu estou no mercado de agência há quase 30 anos, ou como anunciante ou como agência, e poucas vezes tem produtos que o cliente pede, e ele vinha, eu quero anunciar nos 10 Mandamentos. Então isso foi muito impactante mesmo. Então... e foi uma novela que pegou assim, classe A, B, C, D. Eu treino na Bodytech, por exemplo, nunca tinha visto as televisões da Bodytech sintonizadas na Record. E tava lá, entendeu? Exibindo a novela. Acabou a novela, eu viajei para vários países e assim, alguns eu era recebido, me sentia o Justin Bieber. Forte, né? Me sentia, sei lá, um Beatle chegando no lugar, porque tinha 2.000 pessoas esperando no aeroporto. Sabe, do Peru, na Argentina, na Colômbia, foi uma loucura, assim, foi de fato, isso nunca aconteceu na minha carreira, assim. Já tive situações inusitadas depois de O Clone, que foi uma novela que também fez muito sucesso internacional, ter sido retirado do parque lá da Disney, que eu fui fazer excursão com alguns brasileiros e aí de repente estava lá escondidinho assistindo um show das águas, enfim. E de repente começaram a me descobrir, começaram a vir pedir autógrafo, de repente americano começou a pedir autógrafo, aí o pessoal da segurança do parque veio me retirar. Estava atrapalhando o show. E, enfim, estava chamando mais atenção do que o pessoal lá. E aí me puseram para assistir dentro de uma cabine da técnica e tal. E já tive momentos assim, mas o Ramsés e os 10 Mandamentos e o sucesso da novela foi uma coisa que eu nunca vivi na minha carreira, que é isso, de você chegar num lugar para promover a novela e ser recebido por 2.000, 3.000 pessoas no aeroporto. Isso é incrível e foi a única vez que aconteceu. Que legal. E eu lembro, é marcante como publicitário só para te conectar com o que você está falando, foi marcante. A Record tem uma grade super interessante para comunicação, sou super parceiro lá da Record há muitos anos mesmo. Mas esse foi um dos produtos que o anunciante pedia. Eu quero comprar esse produto. E poucas vezes a Record teve um conteúdo que tinha um Cidade Alerta, que era jornalismo, mas é ao vivo. Quando ela pegou agora recentemente ela transmitiu o Campeonato Paulista, teve isso. O anunciante chegava, eu quero estar no Campeonato Paulista. Mas nas novelas, acho que eu não lembro de outra que o anunciante chegava pedindo. Que legal. É isso. Eu preciso dar mais um recadinho aqui, aberto. Você que está assistindo, fala aí, aqui nos nossos canais, principalmente no Spotify. Curta, compartilhe. Tudo que a gente tem feito, a nossa ideia do Fala Aí é trazer mesmo essa experiência, compartilhar o que está acontecendo dentro do Acelera Aí, dentro do nosso ecossistema de startups, com os nossas grandes estrelas, que também, na sua maioria, também são grandes empreendedores, também têm a mesma dor. Essa dor, não sei se vocês perceberam aqui, o que a gente está conversando é a dor que você tem aí no dia a dia. Então, para a gente poder continuar fazendo isso para vocês, curta e compartilhe, é o nosso pedido. Quanto mais gente estiver assistindo, mais vai incentivar a gente a continuar produzindo esse conteúdo. A gente já falou do Acelerei, eu venho agora com... Não, e é um conteúdo que agrega para todo mundo, né? Sim, acho. Todo mundo que empreende. Então, se você conhece alguém que empreende, compartilhe. É isso aí. Aqui tem uma brincadeira, tá? A gente não prepara vocês para isso, que é o Fala Aí invertido. O que é o Fala Aí invertido? Cara, pode perguntar o que você quiser para mim. Faça a pergunta que você quiser. A pergunta que eu ia te fazer você já respondeu, que era como é que você teve a ideia do Acelera Aí. Tá. O insight original, acho que dá para complementar um pouquinho. O insight original do Acelera Aí, ele vem de muito tempo, Sérgio. Ele vem não como empresa, tá? Mas como efeito do que acontece. Eu já falei isso algumas vezes, mas acho que aqui no Fala Aí eu não expliquei isso ainda. Eu tinha 18 anos, cara.
Eu tava começando a minha carreira, eu tava no meu primeiro emprego como publicitário, que foi na Marabras, aqui em São Paulo. É uma rede de imóveis aqui em São Paulo. A gente tinha duas lojas na Zona Norte de São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha. E a gente queria fazer algo diferente. Eu tenho uma característica, eu sempre fui muito curioso. E eu nunca aceitei o não como resposta. Eu sempre trabalho para buscar o sim. E eu, cara, com muito mais coragem do que juízo, fui querer fazer um anúncio no SBT. Falar, porra, a gente vai querer inaugurar nossa terceira loja, quero ir pra televisão. E o cara, você deve conhecer ele. O cara que me atendeu era o contato do SBT na época. Depois ele virou vice-presidente da Record, o Walter Zagari. Zagari. E ele me atendeu mais com dó do que qualquer outra coisa. E foi me explicando, o dinheiro que eu tinha não dava pra fazer nada. E a gente foi conversando, depois eu conversei com outra pessoa da equipe. E veio uma outra pessoa e falou, cara, infelizmente seu dinheiro não dá pra fazer nada em São Paulo. São Paulo é a praça mais cara. Então não dá pra você ir pra televisão agora. Mas pode ser que eu tenha um caminho pra você diferente. Mas você tem que ter coragem. Eu falei, fala, me conta. E aí ele chegou e me contou o seguinte. Tem um cara que fica todo domingo à noite. Ele divide quase a exposição com o nosso principal artista, que é o Silvio Santos, no programa que dá mais audiência pro SBT, que é o Show de Calouros. Só que ele é o vilão. E por ele ser o vilão, ninguém contrata ele pra fazer presença, ninguém contrata ele pra fazer nada. E ele tá precisando de uma força. Tenho certeza que se você fizer uma proposta pra ele, ele vai topar. Eu, cara, na vontade de fazer, falei, eu topo. Quem é? Pedro de Lara. Ele era o antagonista do Silvio de Santos. Antagonista do Silvio Santos. E eu falei, cara, eu topo. Fui lá, conversei com ele. Eu não vou cravar o valor, mas seria algo em torno de R$5.000 para ele fazer uma presença na inauguração da nossa loja. Eu falei, eu topo, vou fazer. Não vou me preocupar se ele é o vilão da história, se ele briga com o Silvio Santos. Não tô preocupado com isso. Eu acho que vai chamar atenção, vai dar certo. Eu era muito jovem. Eu acho que a questão de eu ser jovem, eu não coloquei os filtros que talvez o profissional coloca hoje, né? E aqui fica uma dica para o empreendedor, cara. Na hora de empreender, você tem que ter um pouquinho de coragem. Tem que pensar um pouquinho além. Eu pensei além e falei, vou fazer. Aí fiz uns folhetinhos falando que o Pedro de Lara ia estar dando autógrafo na loja. Coloquei um carro de som gritando, atenção, Pedro de Lara inaugurando a próxima loja. Resumindo, Sérgio, foi o maior sucesso. 5.000 pessoas na inauguração da loja. O Pedro ficou até ele nos deixar, ele ficou em gratidão. O dono da Marabras sempre pagou um salário para ele, mesmo depois, muitos anos depois que ele nem trabalhava mais, já estava velho, mas aquilo marcou tanto na história da Marabras que ficou para a eternidade. Depois de muitos anos de Pedro de Lara, a gente saiu de 2 lojas para 50 lojas, que a gente foi chegar no Zezé de Camargo e Luciano, que também é um contrato que eu participei, que tá lá até hoje. É o contrato mais antigo da publicidade brasileira, é o contrato do Zezé e Luciano com a Marabras. 25 anos. Uau. Mas começou com o Pedro de Lara, eu gosto de falar isso. E foi a sementinha do que é o Acelera Aí, cara. Porque eu provei na prática. Eu falo muito que o empreendedor ele tem que tentar fazer alguma coisa que é skin the game. Né? Você colocou a tua pele em risco em algo e deu certo, tenta empreender por esse lado, porque você se colocou em risco nesse negócio. Na época, se tivesse dado errado essa ideia do Pedro de Lara, eu tinha perdido o meu primeiro emprego. Né? Deu muito certo, mas tinha tudo também para ser um fiasco. Podia dar errado. E ficou de lição para mim, que é um pouco da essência do Acelera Aí hoje. Quer dizer, quantas Marabras não existem? Hoje a Marabras é uma empresa que fatura 1 bilhão, gigantesca, tem 3.000 funcionários. Mas quantas empresas, quantas Marabras podem existir pelo país todo e que hoje, com o Sérgio Maroni no Acelera Aí, com Rodrigo Faro, com Giovanna Antonelli, com Débora Seco, Juliana Paz, Glória Pires, com os nomes que acreditaram no projeto do Acelera Aí, imagina quanto impacto social a gente não pode estar provocando nesse Brasil inteiro. Então, contei isso poucas vezes dessa forma. Legal. Então, peguei o gancho da tua. Foi ótima pergunta. E porque a semente vem lá de trás. Obviamente, o insight de transformar isso num negócio veio em 2019. Mas o insight é lá do comecinho da minha carreira. Muito legal. Nosso tempo está chegando na nossa reta final. Eu queria te fazer mais uma pergunta só sobre o Acelera Aí. Você está com a gente, você acabou de entrar, a tua biblioteca acabou de ser construída. Mas eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência, com os empreendedores e os clientes da plataforma que estão nos escutando, um lado um pouco diferente, Sérgio.
o lado artístico, todo mundo entende a nossa mecânica artística de a gente viabilizar, né? A história artística de vocês é muito poderosa. Eu falo para ela ficar num cofre restrito só às grandes marcas que têm poder de verba gigante para estar contigo. Então, quando o artista topa, eu falo isso sempre, você além é um negócio, a gente tem a transação comercial que não tem que ter sempre, mas o artista que entra na Acelera aí tem um propósito maior, né? De colaborar com esse impacto que a gente cria para os pequenos negócios. Mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta. O que te fez da nossa relação falar, cara, eu quero estar participando da Acelera aí? Foi justamente isso, assim, eu sou empreendedor, eu sei o quão difícil é empreender, quão difícil é você divulgar os seus produtos. Eu, por exemplo, a primeira campanha que eu fui fazer da Tucano, que não era eu o anunciante, porque eu não tinha condições de contratar alguém, foi em janeiro desse ano. E aí eu até por uma questão de propósito da marca, tal, eu contratei modelos do Jacarezinho, do Rio de Janeiro, de uma agência de modelos do Jacarezinho. São pessoas que vivem numa comunidade do Rio de Janeiro que poderiam estar estrelando uma campanha de cosmético internacional. E a campanha ficou com uma cara internacional. Peguei uma menina preta, uma menina que tem uma cara de indígena e um menino albino e ficou incrível a campanha. Que legal. E tem tudo a ver com o propósito da Tucano, de transformação social e ambiental e tal. E os custos também foram... A gente conseguiu negociar um custo bom para isso e tal. Mas eu talvez não tivesse dinheiro para contratar Talvez não, eu não tenho dinheiro para contratar um artista nesse momento. Apesar de eu ser um artista e também não quero ficar só na frente da Tucano e tal. Então eu acho que assim, eu sei eu sei o tamanho dessa dor, né? De você ter um serviço legal, de você ter um produto legal e você... Além de todo o trabalho, todo o investimento que você tem que ter para realizar o seu negócio, você tem que comunicar o seu negócio, porque senão as pessoas não vão consumir, se elas não souberem da existência dele. Exato. Então, eu acho que o Acelera aí, ele vem muito ele gera um impacto social enorme, porque assim, a gente sabe também que boa parte do que move a economia são os pequenos empreendedores. 60% né? dos empregos no Brasil são gerados por pequenas e médias empresas. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um negócio, é um projeto. Projeto não, porque já existe, já é real, né? Mas eu acho que é um negócio que ele é muito transformador nesse sentido. Então, de fato, essa foi a principal razão de eu querer estar com vocês, assim. Que bom. Que é o propósito de vocês, é isso. Esse é o propósito, sempre foi. Sempre foi. A gente tem... Você conhece o nosso grupo trabalha com... A gente sempre entregou trabalho de comunicação muito estruturado para grandes marcas. No entretenimento, nosso grupo é líder absoluto. Tem o Rock in Rio, tem o The Town aqui em São Paulo agora, Lollapalooza ano que vem. Então a gente tem a vertical de entretenimento, tem a vertical de advertising com as duas grandes agências, com a Artplan e com a Pulse. Mas em 2019 a gente decidiu que a gente precisava pegar essa experiência de fazer o que a gente faz de comunicação de qualidade para grandes anunciantes. A gente tinha obrigação de fazer algo também para esse small business, porque a gente sabe que é transformador, a gente sabe que está ali a diferença, está ali onde o Brasil pode realmente mudar. Então, é uma honra que vocês estejam com a gente nessa missão. Então... Não, sem dúvida, é fundamental isso. E que a gente passe a valorizar, né, os nossos serviços, os nossos produtos, porque é isso, a gente incentivando a nossa economia local, a gente está melhorando o nosso ao redor, né? Porque não adianta a gente estar bem, mas, enfim, um monte de gente desempregada, a gente... valorizando as nossas marcas, os nossos produtos, os nossos serviços, a gente está valorizando a nossa população, o nosso país, a nossa nação e dessa forma gerando mais emprego para a gente, né? Você falou um ponto importante aqui, nossa retinha final aqui de troca. Eu venho estudando muito, Sérgio. Eu acho que você já está praticando isso com a Tucano, mas eu venho estudando muito a tese da Web3, né? Que a gente viveu 3 grandes fases da internet. A primeira, que era sobre informação, né? A internet deu acesso à informação que antes era inacessível. Foi a fase 1, a Web 1. A Web 2 foi lá entre 92 e 2000. Em 2001 começou a Web 2, que é a fase da internet social, que eu não só recebi informação, mas como eu passei a compartilhar informação, e aí vem essa era que a gente está vivendo desde 2002, das redes sociais, de você
compartilhar conhecimento, compartilhar conversa, trocar informação. A comunicação passou por uma transformação gigantesca, porque até Quem consumia também passou a produzir. Não, até a fase da Web 1, a comunicação era um monólogo, né? Você impunha uma informação, o consumidor recebia aquela informação, você fazia um tracking de pesquisa para saber se o consumidor gostou ou não daquilo 3, 4, 6 meses depois. E o consumidor não tinha chance de devolver o que ele estava sentindo. Né? Com as redes sociais, a partir da Web 2, quando a empresa ou a gente, né, como marca pessoal, hoje você se posiciona na rede social, você tem posições firmes, você sabe disso. Quando você se posiciona, vem a volta, vem um feedback na hora. Essa é a fase que a gente vive hoje da Web 2, que é você receber essa informação. Voz, né? Todo mundo tem voz, que é incrível, né? O desafio ficou 10 vezes maior na Web 2. E agora a gente está entrando num ciclo que, do meu ponto de vista, é a maior oportunidade da nossa geração, que é a Web 3, onde além de tudo isso, vai ser tudo muito fragmentado. Então as coisas, a comunicação tem que ser individualizada, a forma como você fala tem que ser muito local. E eu acho que é aí que está a grande oportunidade do mercado entender que você precisa valorizar o teu universo local. Né? É o empreendedor que está ali do teu lado, é o supermercado que está no teu bairro. Sabe que tem uma palavra para isso, o hiperlocalismo. Isso, né? É justamente isso. É você, isso é muito você tem um restaurante, você tentar pegar fornecedores ali do arredor do seu restaurante, alguma fazenda que te forneça os orgânicos. Isso é Web ali. 3 na veia. Sabe? Que lindo, legal. Isso é muito bom. Isso ativa muito a possibilidade da gente começar a estabelecer uma conscientização maior, que a gente acabou falando ali no começo do nosso papo. Então, o Acelera aí, ele nasce dessa premissa da Web3, né? Quando a gente está disposto a fazer as pessoas não têm muita noção do que é isso, né? Porque são barreiras gigantes de processo, né? Uma diária de produção de uma campanha publicitária, você sabe, custa uma fortuna. Então, quando você pega... se o artista topasse fazer o que faz no Acelera aí e eu continuasse tendo a barreira do custo de produção, não ia adiantar nada. Uhum. Então, quando a gente resolveu na tecnologia que a mesma diária, o custo dessa diária vai ser fragmentada em 1000 partes, em 1500 partes, e vai ficar super acessível ali para o cara pequeno, é a nossa forma de contribuir com esse pensamento, de fazer com que esse negócio local cresça, gerando outros negócios locais, gerando prosperidade e emprego localmente. E se você tiver essa célula acontecendo de forma escalável no Brasil inteiro, a gente começa aí uma revolução. E eu acho que o futuro mais sustentável passa por isso. Pela conscientização que eu tenho que fazer com que o lugar que eu moro, o lugar que eu vivo, seja sustentável. Então, muito legal. Acho que fica aqui um recado bom aí para o empreendedor que quiser crescer aí nessa próxima década, de realmente transformar o nosso país num negócio diferente. O Brasil, cara, ao mesmo tempo que a gente sabe das dificuldades, também não tem lugar no mundo que tem tanta oportunidade, cara. Nossa. A gente não tem outros fatores que lá fora tem, que a gente não passa por falta de água, a gente não passa por falta de energia, a gente não passa por falta de gente. Tem países, a gente vai viver um colapso de pessoas. Não sei se você já chegou a ler alguma coisa sobre isso. Tem países que vão entrar na próxima década que é crescimento negativo. Crescimento negativo. Entrou numa espiral negativa que as projeções são assustadoras. Que tem países que daqui 50 anos eles podem simplesmente deixarem de existir. Porque é crescimento negativo. A população não está se renovando. Não é que não está se renovando. E quando entra nessa espiral negativa de uma intensidade tão grande, a inversão disso é lenta demais e pode não dar tempo. Então, tem muita gente também não tendo mais filhos, né? É isso, mas não tem porque o ambiente que também... não questiono também muito isso, não. Eu acho que é um ambiente que foi criado... É difícil pensar em ter filho hoje, né? Nossa! Então, a humanidade precisa dar um Ctrl-Alt Del aí. Se a gente conseguir ajudar isso de alguma forma. Assim, deixa eu te deixar uma lembrança. Tu fala aí. É simbólico, mas queria que você pode abrir aí junto com a audiência nossa. Vou fazer um unboxing aqui com vocês. O que tem aqui dentro? É uma lembrança que você participou aqui da nossa primeira temporada. Como é que... agora sim. Espero que daqui... Olha, um microfone. É uma lembrança da nossa... Você participou da primeira temporada nossa.
Parece um troféu, cara. É, um Isso, troféuzinho. um troféu. Obrigado. E o livro do nosso conselheiro, o Alfredo Soares, é conselheiro Todos da Acelera somos aí. uma marca. Eu conheci o Alfredo, Então. acho, numa outra situação. Isso, né? ele é palestrante, Todos ele é somos fundador do uma G4 marca. Educação. Olha que massa. Esse livro ele trouxe mais de 100 especialistas de marketing para conversar com ele. E o Acelera aí é um capítulo do livro, com o nosso case. Massa, E acho que participação do Nizam. Isso. Você, como empreendedor, tem alguns Nossa, aprendizados vou ler importantes aí. Obrigado. Fica de lembrança. E, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que tempo Prazer hoje é um tá negócio aqui, papo escasso. bom demais. Obrigado mesmo Obrigado pela você por oportunidade ter- de estar aqui com tá você. aqui com a gente. Com você também de casa. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Se gostou, compartilha, tá? Ah, Porque- uma informação importante que eu estava esquecendo aqui. Ah. Como empreendedor, se eu não fizesse isso, eu ia ficar muito chateado comigo. Onde eu encontro o produto da Tucano? A gente vende online no site www.tucanocomk.com.br. E tem aqui em São Paulo, a gente tem alguns pontos de venda também. Vamos falar. Uma Aonde? loja chamada Bilon B, Tá. que fica na Oscar Freire. E um mall chamado Casa Cascais, que fica na 9 de julho, ali Sim, no Jardim Europa. É um mall Perfeito. novo, uma experiência incrível. Incrível. Tem um restaurante português, tem um café, tem academia. Pra quem é fã do Sérgio, é possível que, E vira inclusive, e mexe, eu tô por você lá. tá por lá. exato. Então, ó, além de tudo, ainda pode ter um autógrafo É ali quase do... minha casa em São Paulo. Então, Então, não passa pode lá perder na essa dica Casa quem é Cascais, fã. que se bobear, você me encontra lá. Perfeito. Valeu, Obrigado, gente. viu? Obrigado a você. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu. Obrigado.